Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Messias e esse é mais um Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. A conversa de hoje será sobre o aumento da anuidade do CRBio para o próximo ano. A proposta aqui é refletir se esse aumento é um absurdo ou se ele é condizente com a realidade. Então bora conversar? No dia 23 de outubro foi publicada a resolução CFBio número 535, que trata sobre os novos valores das taxas relacionadas ao Conselho de Biologia. Dentre as novidades foi apresentado o novo valor da anuidade para o ano de 2020. Tal qual nos anos anteriores, no próximo haverá um aumento do valor da anuidade, e esse fato tem desagradado grande parcela dos profissionais. Em 2020, o valor total da anuidade será de R$ 543,09, o que representa um aumento de quase 3% em relação ao ano de 2019. Diante desse valor, muitos profissionais começaram a argumentar que o mesmo é desconexo com a realidade da classe, que não percebe retorno suficiente que justificassem essa cifra. Analisando o aumento em si, ele não representa em porcentagem uma taxa tão elevada, porém é fato que o valor da anuidade é alto perante o padrão de retorno das atividades. Olhando alguns posts sobre o assunto, vemos reclamações do seguinte tipo: o conselho não faz nada, o conselho cobra esse valor mas não nos garante nem piso salarial, não existe oportunidades de emprego para o biólogo conseguir se manter pagando isso. Um fato que é possível observar é que as reclamações têm um misto de indignação e falta de conhecimento. De certa forma, há uma cobrança sobre o conselho de atividades que não são de seu cunho, como o piso salarial, deixando claro que apesar de não ser de sua obrigação, ele pode sim contribuir para alcançarmos essa meta do piso salarial. O papel principal do conselho se dá na fiscalização, garantir que as atividades realizadas dentro da biologia estejam sendo feitas dentro da legalidade. Volta e meia vemos algumas notícias do conselho fazendo sua função, porém até o momento não há um relatório concreto que mostre a eficiência desse papel. Como, por exemplo, colocar no papel quantos locais foram fiscalizados, quantos locais foram autuados e que fim esses casos tomaram. Alguns conselhos até falam que fizeram um número X de fiscalizações em tal período, como é o caso do CRBio 3, que realizou 2.058 vistorias até setembro de 2019. Entretanto, até o momento não disse o que sucedeu desse total de vistorias, ou seja, se aqueles que receberam multa pagaram, se continuam ilegais ou por aí vai. Essa carência de esclarecimento gera a visão do conselho não faz nada. Outro fato que pesa contra o conselho é a falta de representação sobre certos assuntos de interesse do biólogo. Esse ano houve o caso do projeto de criação da profissão de paleontólogo, onde o conselho demorou muito a se pronunciar. Assim como também a omissão na audiência pública sobre o projeto de lei envolvendo o paisagismo no início do ano, onde representantes de diversas profissões estiveram presentes e o Conselho de Biologia não. Esses fatos ficaram marcados e mesmo que o Conselho realize pontos positivos, como em outra audiência pública sobre o paisagismo mandar um representante, na conta final da balança os negativos acabam ganhando mais peso. Chama atenção a fala de muitos profissionais que alegam que não há oportunidade de trabalho e estão desempregados. O problema disso é que o mercado não está fácil para nós, assim como para nenhuma profissão, e fica extremamente difícil mensurar essa dificuldade visto que não temos dados concretos. Não se há um número total de biólogos formados, quantos destes exercem a função, quantos se encontram desempregados, quantos atuam na ilegalidade, e tantas outras estatísticas que poderiam nos tirar de um grande vazio e poder afirmar que o valor da anuidade é condizente ou não com a realidade da profissão, se a maior parte dos biólogos tem condição de honrar o valor dessa anuidade.
No fundo, então, o que temos é um grupo que acha injusto o valor da anuidade, visto que não oferece retorno, e outro que diz que falta oportunidades que permitam honrar a anuidade. O primeiro deles é um reflexo da falta de informação do próprio conselho que não demonstra que está trabalhando. Já o segundo grupo, apesar dos indícios, não tem dados reais que demonstrem esse cenário de falta de emprego para o biólogo. Portanto, o que se percebe é que a falta de informação está atrelada a todo momento nessa discussão e impacta diretamente a mesma. Mas em que sentido? Primeiro que a maior informação e clareza sobre as atividades o Conselho permitiria duas opções: evitar de ficar indignado com os valores ou se revoltar ainda mais. De outro lado, se as informações quanto à situação de empregabilidade dos biólogos fosse disponível, poderia até ser usada como uma forma de argumento contra o valor da anuidade, para um possível reajuste que viabilizasse o orçamento necessário da instituição, mas que não prejudicasse os registrados. Nesse momento, eu gostaria de destacar também a análise que a colega Daniele Trindade fez em um post sobre o assunto. No mesmo, ela identifica dois grupos de biólogo: o obrigado a pagar o CRBio porque o seu trabalho exige e aquele que não paga porque seu trabalho não exige. Em um trecho, ela cita: "A minha reflexão é: biólogo fica insatisfeito com seu conselho e aí o que ele faz? Não paga. Mudou o mundo. Na minha opinião, deveria ser: biólogo insatisfeito paga anuidade e luta para melhorar o conselho, cobra do conselho, vota pelas eleições diretas do CFBio, faz denúncia e o caramba. Enfim, vamos lutar pela melhoria da classe. E se tiver que correr atrás para congelar a anuidade ou diminuir, beleza, vamos à luta. Mas dizer que não pagará por isso é um tiro no pé. E depois não reclama de não conseguir emprego porque não deu tempo de tirar o registro." Com esse comentário fica claro o quanto a nossa classe é complexa da pior forma possível. Há uma carência de conscientização, de entender a profissão e agir como classe. E novamente aqui volta a questão da informação. A falta de informação mata o próprio biólogo, que não consegue argumentar em sua defesa. Para muitos é muito mais fácil sentar em um trono e ficar apontando o que está errado do que tentar realizar uma mudança. Ficamos estáticos esperando que a situação mude. Porém, enquanto não muda, não pagamos e reclamamos entre nós e por aí vai. Por fim, faço das palavras de Daniele as minhas. Biólogo insatisfeito paga anuidade e luta para melhorar o conselho, deixando claro que essa luta pela melhoria envolve buscar informação, entender sua profissão, saber como é possível melhorar, saber quem pode te ajudar e de qual forma. Você não pode pagar a anuidade? Isso não te impede de lutar pela melhoria da profissão. Faça sua parte, apoie as ações que vêm ocorrendo em prol da profissão, cobre quem for necessário, exponha a importância do biólogo. Cada um de nós pode fazer um pouco. Finalizando mais um Indaga Biólogo, tratando sobre a anuidade do Conselho de Biologia. Mais do que reclamar sobre o aumento da anuidade, é fundamental buscarmos informações e fazermos algo prático para que essa situação mude. Lembrando que no site do Indaga Biólogo eu vou deixar todas as informações e as referências citadas nesse episódio, assim como vai estar o link para o post que eu citei da Daniele Trindade. Dá uma conferida lá na página dela, é bem legal, ela deixa algumas dicas relacionadas à carreira profissional, fala um pouco sobre a nossa profissão, entre outras coisas. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo@gmail.com. Um abraço e até mais!